for your mercy and your grace, oh Lord. Olá, boa noite a todos, a paz do Senhor aos amados irmãos, amém? Bom, irmãos, nós vamos aqui entrar no tema, mais um tema sobre o pastor Otto, né? E esse tema é sobre sobre os demônios. Aonde é que os demônios habitam? Aonde é que as religiões de anjos que caiu do céu habitam? Então, a partir de agora você vai conhecer toda a verdade. O pastor Otto, esse falso pastor Otto, ele diz que os demônios não habitam lá no inferno. Ele não habita lá no inferno. Então vamos acompanhar, irmão, esse áudio a partir de agora, que você preste bem atenção nesse áudio que ele fala. E daqui a pouco nós voltamos, tá? Onde habitam os demônios atualmente? Interessante pergunta. E a resposta dessa pergunta é uma continuação do vídeo anterior, onde eu respondi que o verdadeiro inferno, que é uma referência ao lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte, ainda não foi inaugurado. Portanto, não existe ninguém ainda no verdadeiro inferno. E isso gera uma certa dúvida no coração dos irmãos. Bem, se os demônios não estão habitando ainda o verdadeiro inferno, aonde que eles estão habitando atualmente? A Bíblia responde para a gente essa pergunta. O primeiro lugar aonde os demônios estão habitando, Paulo chama de lugares celestiais. Efésios capítulo 6, versículo 12. O apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, e aí ele cita principados, potestades, hostes espirituais. É lógico que esse principados e potestades é uma referência a demônios. E Paulo diz que eles habitam as regiões celestiais. O que a gente não pode confundir é região celestial com o céu, onde habita a glória de Deus. É óbvio que os demônios não habitam o céu, onde habita a glória de Deus. Que o apóstolo Paulo diria que esse lugar onde habita a glória de Deus é o terceiro céu. Porém, Efésios capítulo 6 vai dizer que eles habitam as regiões celestes. Então, a primeira resposta é essa. Existe um grupo de demônio que está habitando atualmente as regiões celestiais. Um segundo grupo de demônios habitam essa mesma terra que nós estamos vivendo. Existem vários textos bíblicos que eu poderia citar para justificar a ideia de que os demônios estão no nosso meio. É exatamente por isso que a Bíblia nos alerta a vigiar. Exemplo, 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, Pedro vai dizer, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, está ao derredor de vocês. Ora, ali é uma referência tanto ao próprio Satanás como os seus demônios, que atuam em favor dele. Então entendemos que sim, os demônios estão habitando a terra também. Existe um grupo de demônio que habita essa mesma terra, por isso que nós devemos vigiar contra as astutas ciladas do diabo. É por isso que existem pessoas endemoniadas, porque os demônios também habitam essa mesma terra que nós habitamos. Ainda existe um terceiro lugar onde os demônios habitam. Esse terceiro lugar a gente poderia chamar do poço do abismo, que é uma referência dos textos de 2 Pedro, capítulo 12, versículo 4, e Judas, capítulo 1, versículo 6, onde a palavra de Deus vai dizer que existem alguns anjos que estão acorrentados ou reservados para o dia do juízo. Aonde é que estão esses anjos acorrentados para o dia do juízo? Esses anjos estão acorrentados no poço do abismo, que é uma referência ao Tártaro. Então, respondendo objetivamente à pergunta do nosso vídeo, os demônios não estão habitando o verdadeiro inferno, porque o verdadeiro inferno ainda não foi inaugurado, que é o lago de fogo e enxofre, porém, eles estão habitando atualmente as regiões celestiais, Efésios 6:12. Eles estão habitando essa terra que nós vivemos, 1 Pedro 5:8, e alguns anjos estão habitando o poço do abismo, porque esses anjos estão reservados para o dia do juízo, 2 Pedro 2:4 e Judas 1, versículo 6. Espero ter ajudado na resposta dessa pergunta. Que Deus abençoe você. Como você acabou de ver esse áudio aí, então o pastor Otto ele diz que não existe pessoas e nem demônio no inferno, né? Veja que loucura esse pastor começa a ensinar as pessoas. Que os irmãos me acompanhem lá no vídeo, lá onde eu falo do pastor Otto, entre eu e o pastor Otto, sobre questão se inferno existe ou não. Lá eu dou toda a informação e verdade pura
das Escrituras, tá, irmão? Lá eu mostro, e a partir de agora eu vou lhe mostrar que existe pessoas no inferno e demônio no inferno, tá? Então, só, irmão, ele diz que o inferno não foi inaugurado. Não tá aí, irmão? Então, Eric Ribeiro, chegue mais pra perto e vamos conversar. Então, você veja aí, Eric Ribeiro. Você diz que o pastor Otto fala a verdade, que ele é seu amigo. Então, veja aqui, Eric Ribeiro. Ele diz que o inferno não foi inaugurado. E você, Eric Ribeiro, dizer que foi para o inferno, como é que fica entre vocês dois? Por isso que o saber, Eric Ribeiro, não está com você. A palavra de Deus não está com você. Que você não sabe nem discernir quem é de Deus e quem não é. Então está aqui, Eric Ribeiro. O seu próprio amigo e irmão, que você disse que fala a verdade, o pastor Otto, ele mesmo está dizendo, Eric Ribeiro, contra você, que o inferno não foi inaugurado. E como você pode dizer que foi para o inferno, se o inferno não foi inaugurado, só vai ser inaugurado lá no juízo final. Tá vendo, Eric Ribeiro? É muito terrível a doutrina de fariseus que você está ensinando, Eric Ribeiro. Que nem você mesmo, até você mesmo está sendo enganado. É aquilo que eu falei, que você protege mais aqueles que são aqueles que estão enganando você, né? E é assim que você é envergonhado pelos seus próprios amigos. Então olha só aqui, irmão. Ele diz que não se encontra nos originais. Então, o pastor Otto diz que não se encontra nos originais, sei que o inferno já foi inaugurado. Sabe, não? Escuta aqui, pastor Otto. Nós, verdadeiros cristãos, nós acreditamos na Bíblia. Não é nos originais, não é nos escritos, tá bom? Mas na Bíblia, pastor Otto, ela confirma que o inferno já foi inaugurado e ainda está sendo inaugurado. Como eu já provo lá naqueles vídeos lá sobre o inferno. E vou provar agora, a partir de agora, que o inferno já está sendo inaugurado. Tá? Então tenha cuidado, irmão, com esses pastores da teologia. Quando eu falo pastores da teologia, irmão, porque eles pervertem o evangelho. São pastores que vieram pela porta de trás e cometem loucura, pregam a loucura. Tá? Então veja, irmão, que pessoas morrem e vai para o inferno. Ele diz que é crença dos evangélicos, né? Então o pastor Otto está dizendo que é crença dos evangélicos. Dizer que uma pessoa morre e vai direto para o inferno, que outras pessoas morrem e vai direto para o céu. Ele está dizendo que é crença do evangelho. Essa parte, irmão, é outro assunto que a gente vamos entrar, tá bom? Porque eu não acredito que uma pessoa morre, um ímpio morre e já vai direto para o inferno. Eu também não acredito que uma pessoa morre, servo do Senhor, e já vai direto para o céu. Porque eu tenho toda a prova para provar por meio das Escrituras. Tá, irmão? Isso é outro assunto que a gente vai entrar, tá? Então, olha só, irmão. Ele diz que a palavra Hades é lugar da habitação dos mortos. Bom, irmão, a palavra Hades diz que significa inferno, né? Então é exatamente, pastor Otto. Chega mais para perto para a gente conversar. É exatamente, pastor Otto. A palavra Hades, no grego aí, vocês dizem que é inferno. E inferno e Hades, que é o mesmo, significa habitação dos mortos. Exatamente, pastor Otto. O inferno, a palavra inferno é um lugar chamado lugar da habitação dos mortos. Significa no abismo, o inferno. Tá bom, pastor Otto? Eu chamo inferno porque está na Bíblia, tá bom? Não me interessa histórico, nem teologia, nem filosofia, porque são tradições de homem e fábulas caducas, velhas, e só injeta engano e confusão. Como você já está fazendo confusão com Deus, tá? Com essas suas mentirinhas de histórico, tá?
ele diz que na teologia o inferno não foi inaugurado. Ele diz que ninguém está habitando no verdadeiro inferno. É muita loucura, amados irmãos, é muita loucura. É muita loucura, pastor, da sua parte. É muita loucura. Por isso que Deus falou que vai enlouquecer os sábios desse mundo. E você é um deles. Você está louco? Como é que você pode dizer que na teologia o inferno não foi inaugurado? Bom, na teologia realmente, na teologia ou nos históricos aí, das tradições dos homens, ensino dos homens, realmente para eles o inferno não foi inaugurado. Mas para a Bíblia, pastor, mas pela voz do Senhor, o inferno já foi inaugurado faz muito tempo. Faz muito tempo, tá bom? A minha regra de fé é a Bíblia, não é teologia, tá bom, pastor Otto? Pela teologia, o inferno não foi inaugurado pela tradição dos fariseus, mas pela Bíblia, o inferno já está inaugurado e foi há muito tempo, tá? Então aqui, ele diz que ninguém está habitando no verdadeiro inferno, né? Ele é que diz, né? Mas a Bíblia fala a verdade. Tem pessoas, irmão, já habitando no inferno, incluindo os demônios e seus anjos e as pessoas que não quiseram aceitar a Deus, né? A palavra de Deus, as leis, os mandamentos, pessoas que não quiseram guardar a lei e os mandamentos do Senhor, já estão lá no inferno. Estão lá preparados para ser jogados no dia, no lago de fogo. Então vem aqui, irmão. Ele diz que os demônios não estão habitando o verdadeiro inferno. Ele diz que os demônios não estão habitando o verdadeiro inferno. Então você veja aí, irmão. Ele diz que os demônios estão habitando nos lugares celestiais, tá? Então essa parte aqui, irmão, essa parte aqui é verdade. Então o que acontece, irmão, é que ele pega um texto lá de Paulo e se isola, né? Porque realmente Paulo diz que os anjos caídos habitam no lugar celestial. Aí eu pergunto, irmão, Paulo revelou só isso? Que esses anjos só habitam no lugar celestial? É o que você vai saber a partir de agora, irmão, tá? Não se isole nesses textos desse pastor Otto. Eles citam os 3 versículos e... Não, irmão. Eu já citei muitas provas bíblicas, muitos textos bíblicos, que o inferno existe, que o demônio mora lá, que habita também pessoas que não aceitaram a Deus, tá? Então você veja aqui, irmão, vamos já entrar nesse assunto, tá? Olha, ele diz que o segundo grupo de demônio habita na terra, né? Ele fala do poço do abismo, onde os anjos estão acorrentados. Então vamos agora para essa pergunta aqui, para depois de nós ir para a Bíblia. Irmão, o apóstolo Paulo, ele recebeu muito mistério. Então o apóstolo Paulo não só revela que os anjos habitam no lugar celestial, mas ele revela que anjos habitam no lugar celestial realmente, e anjos também habitam na terra. E também o apóstolo Paulo revela, ele escreveu para nós hoje o que Cristo falou. O apóstolo Paulo também revela que os anjos habitam na sua morada, chamada inferno, o abismo, né? O abismo. Tanto o diabo habita no abismo, no inferno, e também no lugar celestial, e também na terra, tá? Mas eles têm seu habitat originais, que é o abismo, lá embaixo, na profundeza da terra, lugar dos mortos. Ali são a casa dos demônios, de todos os anjos caídos. Então eu quero dizer para vocês, irmão, que não se isolem nesse versículo do pastor Otto, de citar Paulo e... Não, Paulo revelou tudo, todo o mistério aonde os anjos já habitam. Eles habitam na terra, habitam no lugar celestial, que é do segundo céu para baixo. Eles não podem habitar o terceiro céu onde Deus habita, querendo atrapalhar os anjos do Senhor. E também os demônios habitam também na terra, procurando a quem a casa para morar. Então a pessoa que dá um lugar para os demônios, o demônio ele mora naquela casa e seus estados se tornam pior.
E Jesus conta nesse texto, irmão, que isso será em geração, que aonde há um lugar que dá para o diabo, os demônios, a legião, ela habita naquela casa, a pessoa. Também nós temos também demônio nos infernos, que ele vem, irmão, dos infernos. Os próprios anjos caídos vêm do inferno para percorrer a terra, para caçar quem possa tragar, tá? Mas eles voltam lá para a sua morada, para o inferno. Então vamos aqui, irmão. Como eu já falei lá no outro vídeo, que aqueles anjos que estão lá em trevas, lá no inferno, presos, acorrentados, que eles não podem vir para a terra, nem para canto nenhum, porque eles quiseram sair do seu estado original. Vamos se dizer, irmão, um exemplo, que talvez seja isso. Eles queriam se tornar humanos, queriam andar no meio do povo, e Deus não permitiu. Esses anjos passaram além, por isso que Deus prendeu eles. Eles queriam sair do seu lugar, do seu habitat original, que era o inferno, profundeza da terra. Então eles queriam sair, já vinha com o destino de querer andar no meio do povo, se tornar humano. Daí, irmão, estou aqui dando um exemplo que parece ter sido isso mesmo. E é por isso que Deus prendeu, tá, irmão? É por isso que Deus prendeu. Por que eu estou falando isso? Porque, irmão, Deus deveria prender todos os anjos, né? Se foi os anjos que pecaram lá no céu, que estão acorrentados, então por que Deus não prendeu todos os anjos, né? Então você veja aí a diferença aí, a bagunça que esses pastores fazem. Então, irmão, esses anjos que Deus prendeu, acorrentou, porque eles desobedeceram o seu habitat original, queria sair lá do inferno, da profundeza da terra, já no destino de se tornar humano na terra. Mas Deus não deixou. Quem só podia se tornar humano na terra e andar no meio dos humanos, irmão, só era os anjos de Deus. Assim como Abraão viu o anjo, assim como Balaão viu o anjo, o corpo, entende, irmão? É só os anjos de Deus que podia andar no meio dos humanos. E o diabo queria fazer isso também, por isso que Deus acorrentou essa legião de demônios, tá, irmão? Bom, irmão, vamos para as perguntas. Então vamos aqui, irmão. Vamos direto aqui, tá? Vamos direto para a verdade, que eu quero aqui mostrar para vocês. E aí vamos entrar nesse assunto. Peço, irmão, que abra sua Bíblia em Marcos 5, tá, irmão? Em Marcos 5, diz assim, irmão. Entretanto, chegaram à outra margem do mar. Deixa eu ver aqui, irmão, rapidinho. Aqui, irmão. O versículo 2, né? Marcos 5, versículo 2. Versículo 2. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia no sepulcro, né? no cemitério, e nem mesmo com cadeia alguém podia prendê-lo. Então ninguém podia prender este jovem, porque era muito forte, ninguém conseguia prender esse jovem com corrente. Poderia ir policial querer prender ele com algema ou corrente, ninguém conseguia fazer isso. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia segurá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Muito terrível, irmão. Quando de longe viu Jesus, correu e adorou, né? Então, quando esse demônio viu Jesus, correu e adorou de medo, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te, por Deus, que não me atormente, porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. E perguntou: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos.
e rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Tá, irmão? Então veja aqui, irmão. Os demônios rogou para não tirar eles do país. Então o demônio, irmão, não queria voltar lá para o abismo, lá para o território deles, abismo, profundeza da terra, lugar da habitação dos mortos. Então veja que essa legião de demônios, eles têm o seu habitat, que é o lugar dos mortos. Então eles vêm para a terra para perturbar as pessoas, para dominar as pessoas, se der lugar para o demônio. Então você veja aqui, irmão, eles rogaram para que Jesus não mandasse eles para lá, para o habitat dos mortos. Entende, irmão? Eles queriam ficar na terra. Entende, irmão? Então, para ficar mais claro, irmão, vamos lá para Lucas 8, 26, para ficar mais claro. Olha só, irmão. Então, irmão, para ficar mais claro para vocês, olha só, veja bem. Lucas 8, 31. Olha só o que diz. Rogai-lhe que não os mandasse sair para o abismo. Entende, irmão? Então você veja aqui, amados irmãos. Então, irmão, lê aqui, né? Lucas 8, versículo 26. Você lê todinho, que aqui está falando sobre aquele jovem endemoniado de legião. Então você veja aqui, irmão. Então os próprios demônios, irmão, rogou a Jesus para não mandar eles para o abismo, que é lá no inferno, profundeza. Veja, irmão. Então já declaro para vocês que os anjos caídos, as legiões, eles têm seu habitat, sua morada, que é no abismo. Entende, irmão? Então os anjos não queriam voltar, esses anjos caídos, essa legião de demônios, não queria voltar para o abismo. Esses anjos não queriam sair do nosso país, né? O país, eles queriam ficar aqui na terra. Entende, irmão? Então, o que eu quero declarar para vocês, irmão, que os anjos tanto habitam no lugar celestial acima de nós, como também habita na terra, como também habita em sua morada, abismo, lugar dos mortos, inferno. Tá, irmão? Deus chamou de inferno e ponto final. Tá? Então tá aí, irmão, eu provando para vocês que o inferno existe, que os demônios moram no inferno, que é o abismo, e pessoas que não quiseram obedecer a Deus no Velho Testamento estão também no abismo, chamado o inferno e ponto final. Então, pastor Otto, me desculpe, mas a verdade tem que ser dita e que você seja envergonhado e repreendido, né? Que Deus tenha misericórdia de você, em nome de Jesus. Que Deus, irmão, abençoe a todos vocês e tenha cuidado com os pastores da teologia. Não siga nenhum pastor da teologia. Vá para a Bíblia, meus amados irmãos. Leiam a Bíblia por conta própria, dia e noite. E Deus vai dar o dom para você. Deus vai dar o dom. E o Espírito Santo que vai confirmar a toda a verdade. Agora, se você, irmão, depender de teologia, de histórico, a minha opinião, você vai passar vergonha e Deus vai pesar a sua alma, né? Você vai pegar praga e não vai saber por que pegou a praga. Por quê? Por causa de você estar acreditando em mentiras, de perverter o Evangelho por causa do pastor Otto e outros pastores da teologia, tá bom? Siga somente a voz de Deus, que é a Bíblia Sagrada, em nome de Jesus, tá, irmão? Temos que alertar o nosso povo, porque o que está surgindo de tantos grupos dos fariseus, de falsos cristãos, até teólogo está existindo no meio evangélico, dando uma de sábio sem ser. Depois eu vou trazer sobre essa questão do teólogo, entre o teólogo Eric Ribeiro, e vou trazer, irmão, algo muito importante e mostrar para vocês. São um grupo do fariseu, tá? Não, como eu sempre falo, não estou brincando de evangelho, não estou brincando de pregar a Bíblia, não estou brincando de Deus. Estou aqui para falar a verdade e levar a sério o juízo e a justiça de Deus.
que todos os meus irmãos verdadeiros em Cristo Jesus, que acreditam somente na Bíblia, façam isso. Ouça só a voz de Deus e procure as Escrituras. Pratique, obedeça. E nenhuma praga deste mundo, nem coronavírus, seja lá o que vier este mundo, não vai pegar em você, e o povo vai ver que nós somos o verdadeiro povo santo de Deus. Que nenhuma praga, doença vai pegar em nós. Mas para isso, é preciso que você pratique tudo que está na Bíblia. Toda a lei que ainda permanece, que não foi abolida. Pratique e obedeça. E uma delas mais importante, que vai depender da nossa vida, é sobre esta lei e este mandamento. Quem é de Deus não vive pecando, não vive errando. E ponto final. Quem não obedecer essa voz de Deus, o destino será o lago de fogo. Tá, irmãos? Então tenha compaixão da sua alma, se preocupe em salvar a sua vida e também a vida dos outros. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Toda obra que Deus faz nunca é feita pelo rumo. Ele sempre esquadrinha, ajeita e põe no prumo. Não existe gambiarra, Deus começa e termina. Batendo onde o prumo esbarra, Deus sempre faz obra-prima. Você que está em construção, ouça agora nos meus versos. Quem pegou a empreitada é o arquiteto do universo. Sou casa de Deus, casa de Deus. Eu sou casa de Deus, casa de Deus. Eu sou. Só resiste a tempestade, casa bem alicerçada. Fica firme na verdade, não vai com a enxurrada. Cada um de nós aqui é uma casa do Senhor. Ele só faz melhoria, é caprichoso morador. Quem precisa de reforma, Ele hoje vai fazer. Tem que estar dentro das normas, pois o prumo vai descer. Sou casa de Deus, casa de Deus. Eu sou casa de Deus, casa de Deus. Eu sou. A igreja é um edifício, Cristo é a pedra angular. Sendo bem fundamentada, pra crescer tem que ajustar. Quem sair da posição, no prumo vai esbarrar. Pra ajeitar a construção, Deus bate e põe no lugar. A correção é doída, mas traz um bom resultado. Quem olhar pra tua vida vai te ver bem aprumado. Sou casa de Deus, casa de Deus. Eu sou casa de Deus, casa de Deus. Eu sou. Casa que virou tapera, Deus não é um morador. Tá nas mãos do inimigo, inquilino, enganador. Se você abrir a porta e deixar Jesus entrar, despejando o inimigo, tudo novo se fará. Deus é especialista, muda toda a estrutura. Pega um homem taperão e faz uma nova criatura. Sou casa de Deus, casa de Deus. Eu sou
corpo é uma casa, foi feita pra Deus morar. Mas ele só entra nela se nós abrir e convidar. Eu sofri foi muito tempo, sim senhor, nas mãos do inquilino que tanto me maltratou. Me deixou um taperão, rancho velho escancharado. Foi aí que Deus chegou, eu abri e ele entrou. E hoje tudo tá mudado. Sou casa de Deus, casa de Deus.